Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes, né? E hoje vamos falar um pouco, né, ainda sobre a pré-história no Brasil ou a arte rupestre no Brasil. Vamos continuar descobrindo, né, a ciência que tem, né, nas pinturas, nos desenhos e nas gravuras rupestres que foram deixadas por nossos antepassados nas paredes das cavernas. Isso no tempo da pré-história aqui no Brasil. Então, para que a gente possa continuar esse assunto, você abre aí o seu livro 2 de arte, ok? Esse aqui. E aí, você coloca na página 143, aqui junto comigo, para poder acompanhar esse assunto, tá certo? Então, agora na página 143, temos aí o título do texto nessa página. Lá em cima na página você observa qual é o assunto. Arte rupestre, tradições em pinturas e gravuras no Brasil. Então a gente vai descobrir nessa videoaula, né, que nas pinturas, né, na arte rupestre, né, que tem aqui no Brasil, em vários sítios arqueológicos, a gente encontra tradições. E aí a gente vai saber o que quer dizer uma tradição na pintura rupestre, tá certo? Na última aula, né, relembramos um pouco, né, sobre a pré-história no Brasil, né, de que o Brasil, aqui no Nordeste, na região do Piauí, a gente tem um dos principais sítios arqueológicos do Brasil e das Américas, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Aí lá onde a gente pode encontrar vários vestígios que foram deixados pelos homens pré-históricos, né, os nossos antepassados que viveram aqui nessa região, onde hoje é o Nordeste, tá? Então, hoje a gente vai continuar um pouco falando dessas gravuras que a gente pode encontrar, né? As tradições da arte rupestre, tá? Então, se liga aí agora no texto da página 143 para a gente descobrir junto que tradições são essas que eu estou falando, tá? Vamos lá. Aqui no texto, na página 143, aqui no texto diz assim, ó, que apesar de a gente ter algumas semelhanças entre uma pintura e outra que a gente possa analisar, as representações gráficas pré-históricas, né, que são as pinturas e os desenhos que a gente pode encontrar, elas têm traçados, né, parecidos um com o outro. Então, quando a gente tem vários tipos de pinturas ou desenhos que são muito parecidos com o outro e que a gente pode encontrar no mesmo lugar, os arqueólogos deram o nome de tradição. Então, existe, né, 8 tradições de arte rupestre no Brasil. A gente encontra a tradição agreste, a tradição catarinense, a tradição nordeste, a tradição francisco, né? E aí cada tradição tem tipos de desenhos que são característicos, né? Que tem formas que são únicas ali daquela tradição. Então são 8 tradições que existem e cada tradição tem tipos e formas de desenho e de pintura rupestre diferentes, ok? E aí você pode até se perguntar, assistindo esse vídeo nesse momento, quem foi que teve a ideia dessa tradição? Quem inventou isso? Foi um arqueólogo francês que vive aqui no Brasil, chamado de André Prou. André Prou, né, hoje ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E foi ele, por exemplo, o arqueólogo que descobriu o crânio do fóssil de Luzia, né? Lembram que na aula de história a gente falou um pouco da história de Luzia, que é considerada pela arqueologia a primeira mulher, né, brasileira, né, um dos primeiros seres humanos a ter ocupado e a viver nas Américas? Isso mesmo. Então, o André Prou é o francês, né, o arqueólogo que descobriu o crânio de Luzia.
no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. É um crânio que ele foi datado pelo André, né, que ele tem aproximadamente 12 mil anos de história. Que foi mais ou menos, segundo ele, a época em que Luzia viveu aqui na região do Brasil. Então, o André Pro, ele é um arqueólogo muito famoso e muito conhecido pelos seus estudos na arqueologia, né, e na pré-história do Brasil. Publicou vários livros, né, sobre o assunto. E aí ele teve a tese de colocar aí, pessoal, a ideia de que existem tradições na arte rupestre. Cada arte rupestre tem desenhos que são diferentes um do outro. Então, cada desenho desse está dentro de um grupo que a gente pode chamar de tradição. Então, cada tradição que a gente conhece tem tipos de desenho rupestre, arte rupestre, diferente um do outro. Ok? Então, de olho aqui no texto, junto com o professor Luiz, para que a gente possa saber um pouco dessa história. Olha só. De todo modo, há muitas divergências entre os estudiosos em relação à classificação da tradição rupestre. Então, aqui a gente vai conhecer e saber um pouco das 8 tradições que existem, que foi colocada pelo arqueólogo e pesquisador francês e brasileiro chamado de André Pro. Então vamos lá. A primeira tradição que tem aí na página 143, olhe bem junto comigo, a gente chama de tradição agreste. Então, o que é que a gente pode encontrar na tradição agreste? De olho no texto aqui, caracteriza-se por 2 tipos de pintura. Uma encontrada em maior número, cujas pinturas representam objetos, animais, plantas e figuras humanas, com adereços, como enfeites na cabeça e objetos de cerimônia. E outras pinturas não se assemelham a nada do que se apresenta na realidade, mas que muitas vezes apresentam traços dispostos na rocha de um modo que representam ações de temas reconhecidos. Então, na tradição agreste, a gente encontra que tipos de pinturas e desenhos? Na tradição agreste, a gente pode encontrar, primeiro, figuras humanas, desenhos que mostram, representam seres humanos, tanto em atividades do dia a dia, como na prática da caça e da pesca, como também em cerimônias religiosas. Tá? Além disso, a gente também pode encontrar na tradição agreste desenhos e pinturas que mostram animais, plantas, ou seja, símbolos da natureza, que sempre tem relação com a vida do ser humano pré-histórico. Tá? Então, é na tradição agreste, a gente encontra mais nessa tradição desenhos em cavernas que mostram seres humanos e que mostram animais e plantas. Tá? E aí, como é que a gente chama na arqueologia esses desenhos que mostram figuras humanas? Na arqueologia, a gente tem um nomezinho que a gente dá para esse tipo de desenho rupestre. Olha só, vamos descobrir? Nas representações de figuras humanas, as quais chamamos de antropomórficas. Isso mesmo, antropomórficas. Os adereços retratados nos dão pistas dos aspectos culturais da população que as pintou, que fez os desenhos. Então, um desenho que mostra um ser humano ou uma figura humana, a gente chama de antropomórfico, pintura ou desenho antropomórfica. Então, antropomórfica quer dizer um desenho ou uma pintura na parede de uma caverna que representa, pessoal, um ser humano ali, está sendo mostrado uma pessoa. Por mais que seja difícil a gente reconhecer, saber o que é mais ou menos o que está mostrado naquele desenho, mas quando a gente vê ali 2 bracinhos, 2 perninhas, então a gente sabe que ali o artista quer mostrar para a gente que se trata de um ser humano. Tá bom? Então, tem aí na página 143 um quadrinho ao lado que tem dizendo o que quer dizer antropomórficos. São aquelas que apresentam formas ou características dos seres humanos. Então, sempre numa parede de uma caverna, quando a gente encontra
o desenho de um ser humano, a pintura que mostra uma figura humana, a gente vai chamar de arte antropomórfica, né? Os antropomórficos, né? Que antro quer dizer homem e mórfico, desenho, forma, tá? Então, um desenho que tem a forma de um homem, que tem a forma de um ser humano, tá bom? Não só desenhos que mostram animais e planta, mas também desenhos que mostram figuras humanas, tá? Então, pessoal, esse foi o resumo de aula, tá? De artes dessa semana, ok? Espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvidas podem chegar junto e perguntar, ok? Então, até a próxima semana e até a nossa próxima aula de artes. Tchau, tchau!